Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nova temporada do programa O que é Ser Brasileiro. E a gente está aqui de casa nova, você deve ter percebido já, nesse espaço incrível do Cubo Itaú, que é uma comunidade internacional que impulsiona startups das mais diversas áreas, conectando a grandes investidores e corporações. E é de conexão que a gente fala o tempo todo aqui, né, Nando? Pois é, conexão, identidade, pertencimento, histórias de vida dos empreendedores, suas culturas, valores, o que nos torna únicos, diversos e, ao mesmo tempo, parte de um todo. Afinal, o que é ser brasileiro? Hoje a nossa convidada é a Cris Dias, da rede de salões sustentáveis Laces & Hair. Cris, prazer te receber, obrigada. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. A gente gostaria de te perguntar inicialmente quem é você? Sim, bom, meu nome é Cris Dias, sou mulher, 49 anos, brasileira paulistana, de origem de avós espanhóis e portugueses. Sou cabeleireira, cosmetóloga, especialista em saúde do cabelo com produtos naturais. Pois é, você está falando de origem de espanhóis e portugueses, né? A gente sabe que tem uma história de um avô que tem tudo a ver com a sua profissão, né? E eu queria que você contasse essa história desse avô que era barbeiro e que veio lá da Espanha, né? Isso. Como muitos imigrantes, né? Conta um pouco da história dele. Eu sou muito feliz de ter essa origem aí, né? Porque é uma história bonita, minha mãe conta muito. Meu avô era um barbeiro naturalista que veio para o Brasil em mais ou menos 1920, né? Veio para se casar com a namorada, que estava vindo com a família, né, para o Brasil. E aí conta minha mãe que veio uma história meio de Titanic, assim, meio escondido, até no meio os pais dele não sabiam e, enfim, veio com ela para o Brasil. Tiveram 7 filhos. Minha mãe é a filha caçula, Nossa, a 7ª filha. Isso é amor, hein? É muito lindo, né? A história, imagina, né? Em 1920, fugidos meio das situações que aconteciam na Europa, né? Ir para uma terra desconhecida, né? Enfim, mas construíram uma vida simples, mas uma vida de muito trabalho, né? Dentro daquilo que eles acreditavam, né? Meu avô tinha esse dom de fazer os próprios cosméticos, ele tinha fórmulas naturais, que ele fazia de forma bem artesanal, a gente fala que foi no fogão da casa dele, né? Shampoo, condicionadores, e ele era muito conhecido por esse trabalho de cosméticos naturais. Então, Você não conheceu ele, né? Infelizmente não, porque quando eu nasci, eu sou filha caçula da minha mãe. Então, que é a caçula dele? Que é a caçula dele, e então ele já era falecido. A minha avó que contava muito essa história, né, dele gostar muito de coisas naturais e trabalhar com isso. E minha mãe herdou um pouquinho desses saberes. Mas você tem ideia? Alguém da família falava sobre isso? Por que ele tinha essa vontade, esse desejo de fazer fórmulas naturais? Então, você sabe que eu falo com a minha avó, apesar dela ser maravilhosa, ela era uma espanhola muito brava, muito severa, e não era de muito papo, né? Então, ela contava algumas coisas, mas nunca era um papo assim de horas. Então, a gente não sabe muito, até uma coisa que eu quero resgatar muito da minha história é saber muito de onde vem, né, esse amor pela natureza, porque a minha conexão é muito forte, então eu percebo hoje com 49 anos o quanto isso me restaura e eu acho que era muito dele justamente cuidar das pessoas, né? Ele tinha um trabalho de cuidar do couro cabeludo das pessoas, de algumas doenças, né? Com infusões de chás, e era o que ele acreditava. Eu não sei exatamente de onde vem isso, mas ele vem de uma região da Galícia, que é da Espanha, que eu não conheço, mas é um lugar que tem muita natureza. Então dizem que é muito parecido com essa parte que a gente tem do Brasil, que tem muito verde, que é muito verde. Então eu acredito que vem disso, né? E a sua mãe foi a única filha que seguiu os saberes do seu avô, né? Todos os meus tios, eles têm a ligação com a beleza. Então eu tenho tios que são barbeiros, que foram manicures, né? Tem essa ligação. Só que esse lado da beleza natural foi a minha mãe que seguiu.
Ela é uma apaixonada e sempre foi também uma mulher muito empreendedora, muito forte. Ela que abriu o salão, né? Ela que começou o salão. Quando foi que ela começou? 1987. Foi o primeiro Laces? Isso. E já era esse nome? Já era esse nome. E o Laces, ele era um salão familiar, onde só a família trabalhava, né? E tinha toda uma metodologia desse cuidado, né? Porque a gente tem esse espaço onde a gente fala que cortar cabelo, fazer coloração é importante, mas o cuidado, né, de acolher a pessoa, fazer uma massagem, ter os aromas da natureza, esse contato com a natureza é o que a gente fala do core business, né? É aquilo que a gente acredita de verdade ser a entrega que a gente faz. O Cris estava falando da sua mãe e você herdou isso, né? Porque você começou a trabalhar com 15 anos lá no salão. Conta um pouco, como é que você começou? Eu comecei a trabalhar, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, então ia para a escola de manhã e à tarde eu ficava lá ajudando minha mãe a fazer tudo. Eu adorava, é engraçado uma história, né? Minha mãe era uma mulher que teve 3 filhos e se separou, então teve que cuidar dessa casa muito cedo, com Mercedes Gils, maravilhosa, uma mulher muito poderosa, realmente empoderada. Quando eu falo assim de mulher empoderada, era aquela mulher, porque é uma mulher separada, com filhos, né? Um tempo atrás, eu nasci em 73, eu sou a última filha, não era fácil, né? Então, assim, foi um grande desafio. E ela passou todo esse amor, né, que a gente tem pelo cabelo. Meus 2 irmãos também seguiram no começo muito esse caminho, mas hoje quem toca, né, todo o trabalho sou eu e toda a equipe, enfim, né, porque a gente nunca faz nada sozinho. Mas desde os 15 anos eu fazia, né, ia para a escola de manhã, fazia colégio, à tarde ajudava ela em tudo, né? Desde eu falo da recepção, fechando caixa, no estoque, a lavar cabelo. Então ela iniciou essa minha jornada na beleza. Agora, você era adolescente, né? E como é que era essa adolescente nesse momento de transformação, né? Que a nossa vida passa nessa fase de lidar com a beleza dos outros e lidar com a própria transformação da beleza. Como é que você lidava com isso? Você sabe que essa questão da beleza, a gente tem... eu vivi, né? A mulher, quando eu tinha 15 anos, era muito uma cópia de padrões, né? Eu sinto muito isso, vendo, né, de lá para trás até hoje. A gente era muito... Eu lembro muito das clientes trazerem uma foto da protagonista da novela das 8, uma capa de revista, né? Era muito um padrão. Então, era um padrão muito diferente, né? Como que aquilo te impactava? Então, você sabe que eu acho que a gente não questionava muito, né? Quando eu era adolescente, por mais que o adolescente é sempre questionador, a gente ia até a página 2 com essa questão. Né? A gente não questionava muito, não era muito transgressor disso. Né? Hoje a gente permite muito mais que os nossos filhos falem, que eles sejam diferentes, que eles queiram seguir o caminho deles. Você se sentia obrigada a estar sempre montada? Eu não era eu sempre fui uma pessoa mais natural, assim, né? Eu sempre fui aquela adolescente do cabelão, né? Do cabelo mais natural, nunca tingi o meu cabelo de uma cor diferente. Então, assim, eu me cuidava, assim, de ter esse visual muito diferente daquelas mulheres que iam muitas vezes ser atendidas pela minha mãe, né? Então, mas porque eu me respeitava muito, não tinha a ver com isso. Mas porque também naquela época a adolescente não tingia tanto o cabelo, né? Não é como hoje. Não era moda. Não era moda. Né? Agora, você fez arquitetura, né? Pelo menos começou, né, ali a fazer arquitetura e depois mudou, né? Por que você escolheu arquitetura? Olha, eu gostava muito, eu gosto muito dessa coisa do design, é algo que me chama muita atenção. Até hoje eu falo que eu sou uma arquiteta apaixonada, porque eu gosto muito do design, até as nossas unidades, ela tem muito dessa
dessa preocupação com a imagem, a gente tem obras de arte, né? Então a gente faz muito essa conexão do indivíduo comum, que muitas vezes não iria numa galeria? Iria, mas veria aquela obra de arte muito naquele momento só de visita à galeria. Então a gente quis trazer isso para o ambiente comum, né? Eu fiz 2 anos de arquitetura, porque depois engravidei e acabou que a vida foi me trazendo de volta para a beleza. Hoje eu sou muito feliz com isso, eu acho que a arquitetura me trouxe esse know-how do design e também de entender o ser humano como centro da preocupação de construção de alguma coisa, né? Que a arquitetura é isso, né? Para quem que você faz? Né? Eu me lembro muito dos meus professores, para quem que você faz esse ambiente? Para quem vai morar dentro desse ambiente. Para quem que você faz um cabelo, um cuidado de beleza? Para quem vai usar esse cabelo? Mas aí você mudou, mas o que fez você mudar e voltar para a área da beleza? Eu achei um pouco a obrigação de ter um filho, né? A arquitetura na época era uma profissão que foi muito difícil entrar na faculdade, porque era difícil, era bem concorrido e era uma faculdade muito cara e que dependia muito de você ter muito tempo disponível para fazer os trabalhos de faculdade, eu não poderia trabalhar. E aí eu falei, putz, com filho, com responsabilidade, com coisas a fazer, eu falei, não, eu preciso voltar para trabalhar, para ter a renda, né, para você conseguir. E aí acabei mergulhando na beleza, fui estudar fora, fui fazer especialização, fui fazer vários cursos e acabei me apaixonando e que me trouxe para a beleza também olhando esse olhar do cabeleireiro, não só como essa cópia de padrões que a gente foi trazendo muito, né, de lá daquela época, mas sim olhando, porque antigamente o que acontecia? A mulher sentava na cadeira e o cabeleireiro não perguntava o que ela queria representar. Perguntava, por mais que ela trouxesse uma foto do padrão lá, era o que eu acho que é bom para você. Sem muito ouvir essa interação, né, de o que você quer representar com a sua imagem? Né? O que você vê quando você olha no espelho? Né? Porque é isso, eu acho que assim, é você ser a sua melhor versão. Eu acredito muito nesse estilo de beleza. Você tem muita ligação com o seu avô, com os saberes que ele passou para sua mãe, para você, com todo esse saber das ervas. O que você sente quando manipula esses elementos? É um sentimento de você conectar as pessoas. Eu acho que assim, a gente foi se desconectando, né, a gente tem a conexão pela alimentação, mas pouco por aquilo que a gente passa na nossa pele, no nosso cabelo, né? Se a gente pensar que a nossa pele é o nosso maior órgão, né, e tudo que a gente passa e tudo que a gente usa, a gente também descarta no meio ambiente, pode poluir. Eu vejo a beleza, esse contato com o cosmético, esse contato com o trabalho que é feito dentro dos nossos espaços, muito uma oportunidade de reconexão com a natureza. A gente acabou, por exemplo, de fazer um projeto que chama Gerânio, que é para o mês da mulher. O gerânio é uma planta que ela é muito feminina, ela é a planta do alto amor, né? Pela capacidade de bem-estar que ela promove, de equilíbrio, de melhora da ansiedade. Então é isso, o alimento quando você... ele nutre o seu corpo pela capacidade nutritiva de vitaminas, de aminoácidos e proteínas que ele tem. O cosmético, ele te nutre a sua pele, mas também o seu sistema sensorial. Né? Então, quando eu vou desenvolver um cosmético, eu penso muito nisso. Né? O que eu quero nutrir essa pessoa? Né? Do que eu quero nutrir? Né, de bem-estar, de baixa ansiedade, sem você ter que tomar uma pílula química para que você possa ter isso. Simplesmente quando você vai tomar um banho na sua casa, você tem esse momento de reconexão com a sua natureza, né, com a sua natureza mais profunda, onde você tem esse contato com aquele aroma que te dá bem-estar e que transforma seu momento. Então, quando eu penso num cosmético, é isso. Né, você trazer essa propriedade que muitas vezes está distante para que ele tenha um momento de cuidado e que você pode se reconectar com isso. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e volta já. A
A gente volta com a Cris Dias, do Salão Laces & Hair. Cris, você estava contando no primeiro bloco que você tem uma conexão muito forte do negócio com a natureza. Sim. E todo o ambiente ali também traz essa conexão com a natureza. Como é que você pensou os espaços? Sim. Todos os espaços são pensados muito para que as pessoas tenham o seu momento de bem-estar, né? Então, a inspiração é muito... Imagina a sua casa de campo, onde você tem aquela poltrona, onde você senta para ler um livro tranquilamente e relaxa, né? Então, cada ambiente... A gente tem todo um olhar de sustentabilidade, porque são móveis de demolição, né, são materiais de demolição, móveis que já foram usados em casas antigas, e o ambiente se torna acolhedor. Então, justamente porque o tratamento, o toque, o aroma, o ambiente traz muito essa oportunidade de reconexão, que eu acho que a gente já tem 35 anos de vida, mas hoje é fundamental, né? É muito diferente de um salão normal, Sim. né? Tem muita luz, tem muita planta. Exato, são em média 1.200 plantas, né? A gente usa bastante a luz natural, por uma questão de sustentabilidade, justamente para que você não tenha que usar tanta energia. E as plantas também têm essa questão de você usar menos ar-condicionado, então você consegue manter a temperatura numa temperatura que não gasta tanto ar-condicionado, energia, né, no caso, e todo o ambiente, né? Então a gente tem essa conexão com as plantas, com a luz, com todo esse processo para que as pessoas se sintam confortáveis, acolhidas, que tem esse propósito um pouco da arquitetura. Eu nunca tinha nem pensado muito nisso, mas é verdade, né? Essa conexão de você o ser humano ser o centro ali desse movimento, de você estar bem com você mesmo. Você participou no final do ano passado da COP27, né? Você está falando da sustentabilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância disso num mundo que a gente está vivendo impactos globais muito fortes, né? E a gente ter empresas que cada vez mais se preocupem com isso é fundamental. Fala um pouco sobre isso. O ano passado fomos convidados para fazer 3 palestras na COP, nessa maior conferência do clima, né? Que a ONU organiza todos os anos, cada hora num país, para contar o que a gente faz na prática, porque a diferença normalmente esses lugares na COP são chefes de Estado, grandes empresas. A gente, como empresa média, né, está lá contando o que você faz na prática. Eu acho que conecta esse nosso consumidor, esse nosso colaborador, as pontas, né, do indivíduo ali comum, né, que vai fazendo esse dia a dia e que, se tiver mais consciência, ajuda nesse momento tão importante, né, que o Brasil está vivendo. O Brasil tem uma grande responsabilidade pelo tamanho que ele pela capacidade de biodiversidade que a gente tem, pelo próprio brasileiro, né, pelo próprio momento que a gente está. E você lembrou muito do seu avô quando você esteve ali? Você sabe que é engraçado, né? Porque a gente lá até se emocionou muitas vezes, porque a gente, assim, vem de uma família muito simples, né? De imigrantes, de pessoas simples mesmo. Eu falo que eu não tenho vergonha de falar isso, que eu, na minha casa, minha mãe era uma mulher que se separou e tinha 3 filhos, e a gente tinha um cômodo na minha casa, um quarto, uma sala e uma cozinha. E morava meu primo, minha tia, nós 3, era uma confusão aquilo, né? Mas a gente sempre fomos pessoas muito determinadas a ganhar a vida e construir isso, né? Então, é muito legal para todas as pessoas pensarem, né, que hoje a gente às vezes vê o Laces em crescimento, sendo uma empresa que está evoluindo, que foi para a COP27, por exemplo, contar essa história de sustentabilidade, mas que, assim, quando a gente vai construindo o seu dia a dia, né, dentro de um caminho, de um objetivo, você consegue chegar, né? É trabalho, não existe, né, empresa sem você fazer, não existe fim se você não tem uma jornada determinada. Então, eu acho que isso é muito importante. Em falar nisso, 8 salões, linha de produtos naturais, qual é o futuro? Olha, o futuro hoje a gente tem um projeto que já tem
alguns caminhos já feitos, que é o projeto Bioma, né? O Laces é um spa do cabelo desde 87, levando a oportunidade de você cuidar da beleza de forma mais consciente. Então a gente fala que a gente é um ecossistema de beleza, onde você tem uma fábrica que produz produtos conscientes, desde 2008, certificada orgânica. Vocês produzem tudo que vocês oferecem? Tudo que a gente prepara, né? Tudo que a gente oferece. Para uso interno e para o consumidor, ter a oportunidade de ter o cuidado em casa, né, de forma mais consciente. A gente tem todo um sistema de educação dos nossos colaboradores, então todas as pessoas que trabalham dentro do Laces têm toda uma formação dentro desse processo. O atendimento tem todo um lado social, né, onde a gente devolve um pouco para a sociedade, né? Então a gente fala que o cliente ele é o centro disso, porque quando ele consome isso, ele acaba tendo toda uma devolução para o meio ambiente e para o social, esse recurso, né? Então, através dos nossos projetos sociais, a gente tem Bem Querer Mulher, que são mulheres que sofrem violência doméstica, tem projeto no Paraisópolis, com o Balé Paraisópolis, com os indígenas do Xingu. Então, uma forma de devolver para a sociedade um pouco do que a gente recebe do universo, né? E tudo isso muito para o futuro que a gente quer é levar isso de uma forma democrática para mais lugares. Então, a gente tem um projeto que chama Bioma, que é um projeto de conversão de salões. Então, atores, pessoas que já têm salões e que gostam desse olhar de sustentabilidade, de clean beauty, de slow beauty, de consumo consciente, a começar a trabalhar a ter a oportunidade de trabalhar com produtos conscientes. Então, você pega um salão que trabalha com as marcas químicas e converte para marcas naturais. Cris, que herança seu avô e sua mãe deixaram para você? Eu acho que esse amor pela natureza é uma herança, é uma semente que a gente nem tem muita consciência de onde foi plantada, mas ela é tão forte, tem uma raiz tão forte, que eu acho que ela é muito profunda e que faz aguentar, porque assim, ser empreendedor no Brasil não é muito fácil, né? São muitos desafios, mas ao mesmo tempo a gente tem tanta certeza de que essa é a missão, de que esse é o caminho, né, para o futuro, porque não dá mais para a gente ganhar dinheiro. Eu falo que o consumo ele é um ato político. A energia, da onde você coloca a energia do dinheiro, né? Aonde você coloca, em que empresas você coloca a energia desse seu dinheiro, é o que você vai levar para o futuro. Então não dá mais para a gente não se preocupar de onde vem aquele produto, como ele foi feito. Ele usa trabalho escravo, ele não usa, aquele ingrediente vai poluir na hora que eu for tomar meu banho, delícia, faz muita espuma, mas a hora que vai para o ralo, para onde vai? Então acho que é isso, essa semente da natureza, de respeito à natureza, de valor à natureza, foi algo que minha mãe e meu avô deixou dentro de mim. Cris, para você, o que é ser brasileiro? Nossa, ser brasileiro é ser uma pessoa alegre, feliz, diversa, mas muito mais do que isso. Eu acho que é ser resultado de 6 biomas, né, de estar nessa terra não só para usá-la, mas para preservá-la, para respeitar a nossa capacidade de água, nossa capacidade de fauna e flora que a gente tem e conseguir usar isso como a gente usa a nossa alegria, a nossa diversidade e o nosso jeito de ser, que é único no mundo, né? Que é esse jeito alegre, que tudo a gente dá um jeito, a gente faz diferente, faz de forma única. Cris, muito obrigada por ter vindo, por ter contagiado a gente com a sua boa energia. Muito bom. Eu que agradeço e parabéns por esse projeto tão lindo, porque eu acho que é o que falta no brasileiro, é muito você se empoderar, né, de ser esse ser único e não só ficar olhando para fora e achar que o que é de fora é mais legal. Não, a gente é muito legal. Você é muito legal. Obrigada. E olha, muito obrigada a você que está sempre aqui com a gente, agora na segunda temporada do Que é Ser Brasileiro no Cubo Itaú. Até o próximo.